para falar com o seu coração. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Ensina-me. A palavra de Deus. E ajuda-me a praticá-la. No nome de Jesus Cristo. Ressuscitado e ascendido. Graças a Deus. Eu quero falar sobre o poderoso nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. Isso não é uma mania minha, não é uma invenção minha, está na palavra de Deus. Não alguma coisa que eu tirei do meu cotovelo. Muitos anos, os irmãos têm acompanhado os encargos de oração. Nós vimos hoje o encargo de oração. Parece 4 vezes, né? Clamar e glorificar o Senhor Deus, do poderoso. Clamar e glorificar o Senhor Deus triuno, do poderoso nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, o Espírito que nos dá vida. Eu tenho falado essas expressões. Eu quero ajudar os irmãos a compreendê-las e andar nelas. Mas é necessário que cada um se disponha também a permitir, né, a instrução da unção do Espírito Santo. Eu creio que nós vamos ter bastante lucro, vamos ter bastante resultado. Antes, eu quero falar uma coisa também sobre o pastor. Olhando para os irmãos, olhando para a congregação, o encargo que pesa sobre o ombro do pastor, a responsabilidade de um pastor é muito grande. É Deus a quem escolhe, e Deus a quem estabelece o cargo de pastor, de bispo, de evangelista, de mestre, de doutor, de diácono, de evangelista, de profeta. E tudo tem um fim. Tudo tem um propósito para esse tempo e da eternidade. E refletindo um pouco, eu gostaria de escrever algumas coisas que eu gostaria de, antes de entrar na expressão da palavra propriamente dita, que são os textos que nós já lemos, né, de João 3 e 6, Colossenses 3 e 17, 1 Coríntios 15, do 42 até os 50. Eu quero te falar alguma coisa também. O pastor é como um médico que lida com seres humanos únicos que precisam de ajuda e orientação segura para vencer a morte. Quando você leva uma pessoa no médico, quando você leva a sua própria pessoa ao médico, o médico é um ser preparado por Deus para que os terrores da morte não nos vençam. Da morte física, obviamente. Há uma diversidade, uma terrível complexidade que distingue cada indivíduo. O ser humano, ele é muito complexo. E nós somos semelhantes, mas muito distintos uns dos outros. Não tem ninguém igual na face da terra. Cada um de nós tem uma marca específica que caracteriza a nossa individualidade. Por dentro, anatomicamente, os órgãos parecem todos iguais. Todavia, almática e espiritualmente, nós somos distintos, somos únicos. Cada um possui a sua própria história. História fala hábitos, costumes, a educação, as artes, as nossas experiências de vida, nosso nome, nosso sobrenome, as nossas raízes, os gostos que cada um de nós possuímos, e também leva a traçar uma trajetória histórica, os nossos estudos, as nossas profissões, enfim, cada um ser humano tem uma história. Todo homem quer alívio para a sua dor. Todo homem quer viver esplêndida e arregaladamente, e quer uma existência infinita. Karl Marx, um satanista, desprezava Deus. No fim de seus dias ele escreveu: a vida é insípida e vazia, mas como ela é desejada. Ele, no desespero da sua existência, ele queria viver para sempre. Porém, contagiado pelo pecado,
ao transgredir os mandamentos do Senhor Deus, dado em Gênesis 2, 16 e 17. De toda árvore do jardim dela comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E em Gênesis 3, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável à vista, boa para dar entendimento, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nesse exato momento, o pecado e a morte invadiram o ser humano. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Está a trágica viagem do homem em direção à eternidade. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A ciência médica, a psicologia, a psiquiatria, o serviço social, a farmácia e tantas outras ciências são dons que o Senhor Deus deu aos homens após o pecado para minimizar a dor e o conflito da humanidade caída em seus delitos e pecados. Imagine um homem se não fosse dentista, se não fosse ortopedista, cardiologista, se não fosse as várias drogas que a farmácia produz, como que a humanidade estaria despedaçada, sofrida e não teria jeito de mover-se. Então a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Deus não deu só os dons do Espírito Santo para nós, não. Deus deu dons aos homens para edificar, para construir as árvores, as ciências, enfim. Na igreja nós lidamos com todos os tipos de conflitos e inquietações, dilemas da vida e da morte, sonhos despedaçados, paixões esmagadas, relacionamentos partidos, doenças emocionais, e todos querem e esperam resposta. Ninguém vem aqui numa congregação só por vir. Todo mundo vem à casa de Deus porque lá no íntimo do seu coração ele tem uma esperança de que haverá em Jesus Cristo uma resposta para a sua inquietação, para os seus dramas, para os seus problemas. Verdadeiramente existe resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Um pastor não lida como uma pessoa, como um médico legista, lida com cadáver, secando pele, músculo, artérias, nervos, para, através da sua autópsia, ele lavrar um laudo. Antes, o pastor lida com a personalidade, com a individualidade e com a história de cada pessoa. Louvado seja Deus. Procurando entrar no mais íntimo de cada indivíduo, não com a sua palavra, não com as suas ferramentas, não com a sua habilidade, mas com a palavra de Deus, por meio do poder do Espírito Santo. Está escrito que a palavra de Deus é como espada de dois fios que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as urdiduras e as maquinações do coração. Então o pastor procura penetrar nas pessoas através da exposição, do ensino, da ministração, da experiência que ele possui e que ele ministra através da palavra de Deus. E a palavra do Senhor Deus fala que é por meio do Espírito. 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 10 ao 16, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O pastor, quando está ensinando a palavra de Deus é Espírito e vida. João 6,63. Ele lava, ele faz a sua obra, ele faz o seu plantio, na expectativa de que o Espírito Santo penetra no mais íntimo do ser de cada pessoa. Ele penetra até as profundezas de Deus. O que dizer das nossas profundezas? Ele escava, ele vai lá no mais íntimo do nosso ser, para nos ajudar, para expiar o nosso pecado, para limpar as nossas vidas e para nutrir e suprir a nossa vida com a vida de Deus, com a vida eterna, com as insondáveis riquezas de Deus. Isso vem mediante a palavra de Deus.
Então esse é o serviço de um pastor. E diz mais o Senhor: pois quando os homens sabem das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Eu não sei das suas coisas, nem você sabe das minhas, mas o meu espírito conhece as minhas coisas, conhece os meus passados, conhece a minha agonia, a minha angústia, conhece o meu presente. E Ele conhece também as minhas imaginações, os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus desejos. E Ele conhece também as minhas dores, os dramas da minha vida, o meu espírito. E quando o Espírito de Deus é lançado para dentro do nosso espírito, mediante a palavra de Deus, Ele então pode confrontar o bem e o mal. E Ele pode então nos ajudar. E pode dispensar a vida de Deus para dentro de nós. Então, o trabalho do pastor é um trabalho muito glorioso. O médico lida com o ser humano para livrar da morte, mas o médico sabe que não pode livrar nenhum paciente seu para sempre da morte. Ele sabe que em um determinado momento aquele paciente vai baixar da sepultura. Mas o pastor transmite uma palavra que dá sustentação eterna à pessoa. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que vive em mim não morrerá jamais. Aquele que vive em mim, como diz a Escritura, ainda que esteja morto, viverá. Então, eu estou falando assim para que os irmãos possam entender. Nem todo mundo entende o serviço de um pastor. Eu estou tentando fazer assim, minhas bem gerais, né? O que, por exemplo, aprisiona o meu espírito, o que me traz a pregação. Hoje eu cheguei, um pastor foi me visitar, estava na minha casa, ele ficou assim assombrado, assim, estava com a Bíblia cheia a minha mesa cheia de Bíblia, sabe? E às vezes eu até nem gosto que as pessoas interferem nesse momento que eu estou com Deus, mas quando eu vi, ele chegou lá e ele estava assim absorto, estava assim, eu não estava ali naquele lugar, eu estava em outro compartimento, ele que me trouxe para a sala. Eu estava em outra dimensão ali com Deus, e pensando em você, pensando na sua família, pensando nos seus problemas, na minha família, nos meus problemas, e como nós podemos encontrar resposta, uma resposta que nos traga frescor, que nos traga ânimo, que nos traga vontade de viver mais um dia com alegria, com saúde, com paz e com resultado. E o Espírito Santo fala: nós não recebemos, aliás, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem. E ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vem ao nosso espírito humano, regenerado, para trazer as coisas de Deus. E obviamente também para tirar as coisas que não são de Deus. Jesus: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada. Não falou isso? Então tem plantas, coisas que plantaram na nossa vida lá no passado, quando nós mesmo plantamos ou demos permissão para que alguém semeasse uma má semeadura, o homem mau, o homem que semeou uma boa semente, mas pela noite veio inimigo e semeou um joio. Falou assim? Foi assim que a palavra diz? Então às vezes tem joio semeado na nossa vida, e o Espírito de Deus penetra em nós e ele tem habilidade para arrancar o joio sem arrancar a raiz da planta plantada por Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E o pastor também, ele é desafiado a falar coisas profundas, coisas difíceis, que só os espirituais podem entender. Tem gente que acha um fardo, às vezes, de determinadas pregações, mas a pregação é para o espírito do homem. A pregação é uma informação nova, é de outro que não pertence ao continente europeu, nem ao africano, nem ao americano, nem ao oceania, não. A nossa cidade está no céu. Nossos argumentos são das regiões superiores. Então nós temos que buscar as coisas de cima, onde Cristo Jesus está sentado, para que nós então possamos compreender o propósito, o desígnio eterno de Deus para nós. E o pastor não pode abaixar o nível. Tem muita gente abaixa o nível, ele não contribui com as pessoas abaixando o nível. O apóstolo Paulo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala, onde quer que o apóstolo Paulo era conduzido pelo Espírito Santo, onde Jesus andava e falava as palavras com clareza. O próprio Pedro disse que ele tinha palavras de difícil compreensão, que os indãos torciam.
Mas os céus de Deus, eles eram encaixados e eram instruídos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas coisas da palavra de Deus, da ministração, nós não entendemos com a nossa mente, não. Você nunca vai entender com a sua mente. Você vai entender com o seu espírito, você vai entender com o seu coração. É verdade? Como às vezes uma pessoa pode estar doente, pode estar condenado pela ciência médica, não responde a nenhum tipo de medicina, de repente uma pessoa analfabeta e fala, em nome de Jesus, ser curado. A pessoa levanta dali, não tem como um médico, não sei explicar um médico, o sujeito que estudou o corpo humano ali, ele não tem explicação. E a pessoa estava sob um tratamento e como aquela mulher do fluxo hemorrágico tinha gastado todos os seus bens de mal a pior, ela só tocou nas obras das vestes de Jesus e ela sentiu-se curada do seu mal. Não tem explicação, tem? Se ela tinha gasto toda a riqueza dela com médicos, indo de mal a pior, como ela só em tocar? Não tem um homem na face da terra que possa explicar isso. Somente a fé. Jesus falou, alguém me tocou. Mas como? Eu senti que de mim saiu virtude. Como é que você vai explicar essa virtude curadora? Esse é o poder que tem tocado em nós. E o pastor ministra essas coisas. Então tem muita coisa que os irmãos aí não entendem falar do pastor. Mas ele fica muito preocupado com entender, não crê somente. Jesus falou com o pai daquele garoto endemoniado. Crê somente. Jesus falou também com Jairo. Não tormente o mestre, que sua filha já morreu. Jesus não era dono, eles zombaram de Jesus. Jesus falou para ele, olha, crê somente. E ele chegou lá, pegou a menina e falou, Talita come, menina, levanta-te. E a tomou pela mão, e a menina levantou e falou com o pai dela, dele de comer. Não foi isso? São coisas muito absurdas. Nenhum homem natural pode entender isso. Mas nós não somos homens naturais nem mulheres naturais. Nós somos homens e mulheres sobrenaturais. Nós não somos filhos da carne. Natural é que é nascido da carne e do sangue, mas a carne e sangue não é do reino de Deus. Essas coisas não entram na carne e no sangue. Essas coisas só entram naquelas pessoas que são nascidas do Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Todo ser humano possui um nome, uma história que eu já falei, né? Uma religião, os hábitos, costumes, a cultura, as artes, o esporte, gosta de comer, de beber, vinho. Cada um tem um nome, cada um tem um sobrenome, cada um tem uma família, cada um tem uma maneira de viver, cada um tem as suas raízes. Louvado seja Deus. E cada um também tem uma trajetória, mas ele necessita de um candeeiro, sem o qual jamais ele chegará a Nova Jerusalém. Jesus é aquele que transitava entre os candelabros de ouro, os candeeiros de ouro. E ele tinha 7 estrelas na palma da mão. Ele falou que isso, bem que eu vou te revelar o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, os ministros que Deus levanta para que através da igreja, que é a coluna da esteio da verdade, as pessoas possam andar em verdade, andar em Deus, andar em Cristo, andar em Espírito. E os candeeiros somos nós, a igreja que é você. Nós somos luz do mundo, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Eu tenho que resplandecer como um astro do mundo para guiar os homens a Jesus, para que os homens então possam entrar na cidade pelas portas. Então nós também precisamos voltar para aquilo que Deus requer e espera de cada um de nós. Apocalipse 1, 12 e 20, Mateus 5, 14, Apocalipse 22, 5, para essas palavras sobre o candeeiro, o candelabro, o astro, etc. Cada pessoa é um universo complexo, que precisa ser tocado com amor e profundidade. Muitas pessoas se esquivam de abrir a sua vida. Você tem que abrir a sua vida. Jesus diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, não fala assim? Então abre a porta do seu coração, destranque o seu coração, destranque a sua vida, desnude, fique nu diante de Deus, deixa Deus te ver por inteiro. Tem pessoas que ficam com medo de Deus saber aquilo que Deus já sabe dele. O Espírito penetra as profundezas de Deus, não está dizendo assim? Deus conhece a cada um de nós melhor do que qualquer um de nós. Então abra a sua vida para Deus. Não fique escondendo nada, não fique com medo de Deus, não. Deus não vem para nos destruir. O irmão leu aqui
Né? Quando Jesus queria entrar na cidade de Samaria, eles não receberam Jesus, falaram assim, quer que nós mandemos descer fogo do céu? Não, mas que espírito sois? Deus não veio para destruir as nossas vidas. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Então é necessário que nós saiamos da nossa terrinha, do nosso mundinho, da nossa maneira muitas vezes equivocada de pensar, vamos abrir e expor a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas dores, os nossos conflitos, e colocar diante de Deus. Não está entendendo? E a igreja é o lugar onde nós aprendemos a viver com transparência diante de Deus. Eu levanto o pastor exatamente por isso. Aí você pode ter orado a Bíblia hoje, ter lido, ter jejuado, mas também você pensou só na sua vida. O pastor pensa na vida de todos. Não é assim, pastor Jantar? Não é assim, pastor Jantar? Não é assim? Quando você ministra, quando cada um de nós recebemos em casa de Deus, nós não pensamos só em nós, nós pensamos no coletivo. Obviamente que eu penso em mim também. Penso na minha esposa, penso nos meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Mas a gente pensa no corpo de Jesus. Então é necessária abertura. Então todo mundo precisa ser tocado com amor e profundidade. Então a sua história, a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, as suas realizações e fracassos, a sua saúde, as suas perdas e conquistas, o problema das drogas, do sexo, a traição, as finanças, as adversidades, as objeções de Satanás, as escuridões, a sombra da morte. Todas essas coisas, elas passam a ser trabalhadas por Deus, mediante a sua palavra, mediante o Espírito Santo. E a nossa fé também é trabalhada, a nossa esperança, a nossa convicção em Deus, e a renovação da nossa mente, e o avolumar do Espírito de Deus também, no nosso Espírito. Então nós vamos tendo, por meio de Jesus Cristo, suprimento. Louvado seja Deus. Então nós precisamos desvendar a história das pessoas para ajudá-las. Às vezes na congregação nós somos assim, muito obtusos na nossa pregação. Às vezes nós não pensamos sobre os males, o que afeta a vida das pessoas. A ciência médica hoje, o médico sempre procura fazer uma avaliação da história, né? Das nossas famílias. Quando você vai no médico, ele pergunta se houve alguma síndrome, se houve algum problema na sua família, na sua genealogia. Ele tenta levantar a genética de cada um de nós para nos ajudar. Psicologicamente também, os psicólogos, quando submetem as pessoas à análise, eles não vão dali para frente, geralmente eles voltam, tentam voltar no tempo para poder ajudar. E nós também precisamos descobrir a história das pessoas, investigar as pessoas. Quantas pessoas têm problemas na congregação e eles passam anos a fio com problemas? É porque a história deles não é desvendada, não é levantada. Não levantar para a gente saber o descaminho de ninguém, para expor as pessoas, mas nessa abertura que as pessoas têm para com o Espírito Santo, nessa exposição dos seus dramas, eles podem ser então tratados, eles podem ser curados. No Senhor Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, tudo o que estava perdido pode ser plenamente recuperado, porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é assim que a palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e 10? Então, muitas vezes as coisas estão perdidas e nós ficamos preocupados que as pessoas descobrem que está perdido, está perdido, está perdido. E Jesus não veio botar nada a perder, Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele não quer voltar lá para que a gente recupere o que foi perdido, porque não há como recuperar. Embora Ele podia fazer, Ele podia fazê-lo, mas não é negócio nem para Ele nem para nós. Pensando pegar uma pessoa que nos causou mal e morreu, então tirar aquela pessoa da sepultura agora e trazer para a gente fazer um concerto conosco, o nosso fazer não seria uma loucura isso. Mas Deus veio nos ajudar, veio nos salvar, veio nos fazer andar bem, felizes e saudáveis daqui para frente. Ele veio buscar e salvar. Louvado seja Deus. Os tementes, os lunáticos, paralíticos, leprosos, aleijados, mancos, os cegos, os adúlteros, os criminosos, ladrões, os marginais dessa sociedade, os mendigos, os pobres, os hidrópicos, os epiléticos, as pessoas que têm as piores crises.
Muitas pessoas estão totalmente desorientadas, sem saber para onde vai, mas a palavra de Deus fala aqui em Lucas 14. Deus tem uma palavra terrível, da preocupação que Deus tem com aquilo que a sociedade julga que não tem mais jeito. É Lucas 14, versículo 15, está escrito: ouvindo isso, uns que estavam com ele à mesa, disse-lhes: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me, preciso, e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazer aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Pessoas totalmente sem esperança, pessoas que estão marginais, pessoas que estão aí julgadas nas sarjetas aos nossos olhos, mas os olhos de Deus estão sobre eles, e tem recuperação, tem salvação, tem cura, tem transformação. Disse o servo: o Senhor está feito, como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor do céu: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, do 15 até o 24, revela a preocupação que Deus tem com o refúgio da sociedade. Aquilo que ninguém mais quer investir, que ninguém mais... E muitas vezes nós nos encontramos assim, rejeitados, com problemas, com crises, com heranças, com coisas tão assim desfavoráveis na nossa vida. Mas saiba que Deus tem um lugar para nós na sua casa. Deus tem uma comida preparada para nós. Ele quer que nós assentemos e comamos, né, aquilo que Ele preparou. Muitas pessoas estão desorientadas e clamam por ajuda, incapazes de compreender o mundo e a vida sem direção, sem sequer saber quem são, precisam de amá-las. A gente não sabe quem ele é, onde ele está, onde ele vai. Vê as pessoas na rua assim, nós apenas não fixamos muita atenção nas pessoas. Tem muitas pessoas que não sabem, assim, eles estão totalmente desnorteados. E é um clamor também por ajuda. Louvado seja Deus. Nós precisamos tocar nessas pessoas com amor. Hoje o irmão iniciou o Santo Culto dentro de 1 Coríntios 13. São 13 versículos que falam sobre o amor de Deus. Que é o amor. E o amor de Deus está derramado em nossos corações. Só nós temos a capacidade real de amar as pessoas. Dizem que entrega meu corpo para ser queimado. Pode entregá-lo. Tiradentes foi esquartejado pelo Brasil. Mas não é como o Brasil, foi uma causa política. Ele tinha lá a sua facção, ele tinha lá os seus pensamentos, era contra a corte de Portugal, mas não foi por amor a minha alma, nem a sua alma, nem a alma de ninguém, nem a sua própria alma. Ele foi morto, foi enforcado, depois esquartejado. A história fala isso, foi um mártir, tudo foi um exemplo político e tudo, é o patrono cívico da nação brasileira, mas é diferente do amor derramado no nosso coração pelo Espírito de Deus nos tem dado. Se ele tivesse o Espírito Santo, os caminhos dele para a independência do Brasil seria outro. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as almas, eles clamam, e somente o Cristo em ressurreição pode nutrir, pode ajudar as pessoas a ter verdadeiramente resultado. E a igreja, como Assembleia dos Santos, é o lugar que o Senhor Deus preparou para enriquecer os salvos com as insondáveis riquezas de Cristo, do Cristo em ressurreição, mediante o Evangelho. Então, isso em linhas gerais é mais ou menos o que um pastor se aplica a fazer. Eu venho aqui à frente, quando um pastor vem pregar, na escola bíblica dominical, que o irmão está ministrando a palavra, nós estamos estudando, discutindo a palavra de Deus, para que a vida de Deus ela seja interiorizada em nós, e tudo aquilo que é mortal seja dissipado, seja espiado, seja posto para fora. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho do Cristo em ressurreição. Já falei outro dia, vou voltar a isso aqui, para que a gente tenha ajuda no nosso viver mediante o invocar o nome do Senhor.
Nós dissemos que a maioria da igreja tem falhado na militância através do poderoso e supremo nome de Jesus Cristo, pode desconhecer a autoridade que está envolvida no nome do Senhor. Jesus Cristo é suscitado e ascendido. Quando Jesus foi, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas por meio dele. Hebreus